Imagina a seguinte situação, que o material que a gente analisou hoje nos apresenta. Uma advogada é contratada por uma cidadã, sabe? Uma cidadã indignada, pronta para processar o prefeito da cidade por causa de uma licitação que, assim, cheira a fraude. Uhum. A advogada prepara tudo, a ação fica robusta, mas na hora H, na hora de apresentar as provas, a cliente desaparece. Some do mapa. E aí? O que acontece com o processo? Ele morre na praia. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão e a resposta leva a gente direto para o coração do nosso tema de hoje, a ação popular. Porque, não, o processo não morre. Não morre. Não. E a razão pela qual ele sobrevive é o que torna essa ferramenta um dos instrumentos mais fascinantes da nossa Constituição. Hoje, a nossa análise é totalmente focada nesse mecanismo, uma verdadeira aula detalhada para quem estuda para concurso e precisa saber não só a regra, mas o porquê da regra. Exato. Nossa missão aqui é destrinchar a ação popular, entender como ela funciona na prática, quem pode usar essa ferramenta, contra o que exatamente, quanto custa para o cidadão e, claro, vamos identificar aquelas cascas de banana que as bancas de concurso elas adoram colocar na prova. A história dessa cliente que sumiu vai ser o nosso fio condutor. Então, vamos começar pelo básico. O que define a ação popular? O material a descreve como um remédio constitucional, uma ação judicial. Mas qual é a finalidade dela, o seu propósito fundamental? O propósito está todo contido no verbo anular. O objetivo da ação popular é anular um ato que seja lesivo, ou seja, prejudicial a um conjunto de bens que não pertencem a uma pessoa, mas a toda a sociedade. A natureza dela é cível, tá? Não tem nada a ver com a área criminal. Certo. Ela é uma ferramenta de fiscalização direta nas mãos do cidadão para proteger o que é de todos. E o que seria o que é de todos? A Constituição é bem específica sobre quais bens podem ser defendidos por essa ação, né? O vídeo que a gente analisou lista os alvos principais. Sim, e é uma lista que todo concurseiro precisa ter na ponta da língua. São 5 grandes áreas. Primeiro, o patrimônio público, o que inclui não só os bens da União, estados e municípios, mas também de empresas em que o Estado tem participação. Tipo uma sociedade de economia mista. Exatamente. Segundo, a moralidade administrativa, que é um conceito importantíssimo. Terceiro, o meio ambiente. E, por fim, o patrimônio histórico e cultural. Um ponto que a análise deixa bem claro é que não dá para usar a ação popular para defender o interesse particular. Ninguém entra com uma ação dessas para anular, sei lá, uma multa de trânsito que acha injusta. Não, de jeito nenhum. Ou para proteger o próprio terreno. O foco é sempre o coletivo. Sempre. Perfeito. É a defesa de direitos difusos. Por isso, o material ressalta que há uma expressão da soberania popular. É o cidadão, sem precisar de um político ou de uma associação, exercendo diretamente seu poder de fiscal. Ok, vamos nos aprofundar nessa ideia do ato lesivo. Na história da cliente que sumiu, o ato lesivo seria a licitação supostamente fraudulenta. Isso é uma ação do poder público, mas a lesão pode vir de uma omissão também, certo? Exatamente. O ato lesivo pode se manifestar de 2 formas. A primeira é a comissiva, por uma ação, como no exemplo da licitação fraudada ou, sei lá, na construção de uma obra que polui um rio. Mas a segunda, e muitas vezes mais sutil, é a forma omissiva. Ela acontece quando o poder público tinha o dever de agir e simplesmente não agiu. Pode dar um exemplo prático de omissão? Claro! Imagina um prédio histórico, um patrimônio cultural da cidade, que está caindo aos pedaços. A prefeitura tem o dever legal de conservar aquele patrimônio, mas não faz nada, deixa o tempo destruir. Essa inércia, essa omissão, é um ato lesivo ao patrimônio histórico e pode ser alvo de uma ação popular para forçar a administração a agir. Então o termo ato é bem amplo. Muito amplo. Pode ser desde um decreto até um grande contrato administrativo. Um ponto importante que o vídeo levanta, especialmente para provas. A ação popular não serve para tudo. Ela não pode ser usada para questionar uma decisão judicial, por exemplo. Não. Para isso existem os recursos, né? E tem outro detalhe fundamental que a doutrina e a jurisprudência, citadas na análise, consolidaram. Não é sempre necessário provar um rombo financeiro nos cofres públicos. Ah, isso é interessante. Muito.
A Constituição fala em ato lesivo, e a lesão à moralidade administrativa por si só já é um dano à coletividade que justifica a ação. Um ato de nepotismo, por exemplo, pode não causar um prejuízo financeiro direto, mas é uma afronta à moralidade e, portanto, é passível de anulação via ação popular. E isso nos leva a uma outra classificação que o material traz. A ação pode ser usada de duas formas, dependendo do tempo. Isso. Ela pode ser repressiva, quando o estrago já foi feito, a licitação já foi concluída, a floresta já foi desmatada e o objetivo é anular o ato e buscar a reparação dos danos. E a outra? A outra é a preventiva. Se existe uma ameaça concreta de que um ato lesivo vai acontecer, o cidadão não precisa esperar o dano se concretizar. Ele pode entrar com ação para impedir que aconteça. É como um alarme de incêndio que você aciona antes do fogo se espalhar. Se essa ferramenta é tão poderosa, a primeira pergunta que qualquer prova vai fazer é: quem tem o poder de apertar esse botão? Quem é o qualquer cidadão que a Constituição menciona? Essa é a famosa legitimidade ativa. E aqui está uma das maiores cascas de banana de concurso. Cidadão para ação popular não é sinônimo de brasileiro ou de pessoa. Cidadão, nesse contexto jurídico específico, é quem está no pleno gozo de seus direitos políticos. Então a chave é a capacidade eleitoral. Em outras palavras, quem pode votar. Exatamente, a cidadania ativa. O documento que prova essa condição é o título de eleitor. Sem ele, não se pode propor a ação. Por isso, a fonte que a gente está analisando frisa tanto que a ação popular é um exercício de direitos políticos, um ato de democracia direta. É o eleitor fiscalizando diretamente quem ele elegeu. O vídeo dá um exemplo que eu achei fantástico para ilustrar isso. O adolescente de 16 anos. Pela lei, ele pode tirar o título e votar, mesmo que de forma facultativa. Isso quer dizer que ele também pode entrar com uma ação popular? Sim, e essa é uma informação que surpreende muita gente. Se o jovem de 16 ou 17 anos tem o título de eleitor, ele é considerado cidadão para esse fim e pode sozinho propor uma ação popular. Espera um pouco. Sozinho? Um menor de idade para a maioria dos atos da vida civil precisa da autorização ou representação dos pais? Para processar um prefeito, não precisaria? E esse é o pulo do gato que a análise aprofunda. A doutrina majoritária entende que não, ele não precisa de representação. O raciocínio é muito lógico, sabe? Se o ato de propor a ação é um exercício de cidadania tal qual o voto, e se o adolescente pode ir à urna e votar sozinho sem precisar que o pai ou a mãe autorize, então ele também pode exercer esse outro direito político sozinho. É uma coerência do sistema. Fascinante. Então, um jovem de 16 anos com título de eleitor pode processar o presidente da República. Isso é uma ferramenta de cidadania muito mais potente do que eu imaginava. Sem dúvida. Isso também nos ajuda a definir quem está de fora, quem não pode ser autor. Fica fácil agora. Pessoas jurídicas como uma empresa ou uma ONG não podem. Por quê? Porque não votam. O Ministério Público também não pode ser o autor da ação popular. Certo, ele tem outro papel, que a gente já vai ver. Isso. E estrangeiros, em regra, também não podem. Mas o material menciona uma exceção curiosa, a do português equiparado. Sim, é uma situação bem específica. Devido a tratados entre Brasil e Portugal, um cidadão português que reside no Brasil pode solicitar a equiparação de direitos, o que lhe permite exercer direitos políticos, inclusive o de votar. Ora, se ele pode votar, ele se torna cidadão para os fins da lei e, consequentemente, pode propor uma ação popular. Certo. Então, o autor é sempre uma pessoa física, o cidadão eleitor. Mas e o réu? Na nossa história, a ação era contra o prefeito. Quem mais poderia estar no polo passivo? Aqui o leque se abre bastante. O réu ou os réus podem ser todos aqueles que participaram ou se beneficiaram do ato lesivo. Isso inclui a entidade pública lesada, o próprio município, no exemplo. A própria entidade lesada. Sim, e também um agente público que praticou o ato, o prefeito, o secretário e a pessoa jurídica ou física que se beneficiou do ato, como a empresa que venceu a licitação fraudulenta. Entendi. Então, enquanto o poder de iniciar a ação é concentrado no cidadão, a responsabilidade pelo ato é pulverizada entre todos os envolvidos, sejam eles públicos ou privados.
Essa assimetria é um ponto-chave. Exato. E isso nos leva de volta à nossa advogada da história. Uma preocupação óbvia para qualquer cidadão que pense em entrar na justiça é: e se eu perder? Vou ter que pagar uma fortuna de custos e honorários? Como a ação popular lida com isso? Esse é um dos pontos mais geniais do mecanismo e o vídeo destaca isso como um grande incentivo à fiscalização. A regra geral é a gratuidade. O autor da ação popular, por força da Constituição, é isento de pagar as custas judiciais e o chamado ônus da sucumbência. E vale a pena traduzir esse sucumbência. Basicamente, na maioria dos processos, se você perde, tem que pagar os honorários do advogado da parte que venceu. Na ação popular, o cidadão não corre esse risco. A ideia é clara, né? Claríssima. Encorajar a fiscalização sem que o medo de uma derrota e de uma conta alta o paralise. Mas, como em quase tudo no direito, há uma exceção crucial. A má-fé. A comprovada má-fé. Se ficar demonstrado no processo que o autor não estava tentando proteger o patrimônio público, mas agiu de forma maliciosa com a intenção de caluniar um adversário político, por exemplo. Ou por algum interesse pessoal. Exato, o interesse pessoal escuso, aí a história muda. Nesse caso, e somente nesse caso, ele será condenado a pagar todos os custos e a sucumbência. E o material ressalta uma coisa: a má-fé nunca pode ser presumida. Ela precisa ser provada de forma robusta. Perder a ação porque não conseguiu juntar provas suficientes não é, de forma alguma, agir de má-fé. Sem dúvida. E agora a gente pode fechar o ciclo da nossa história inicial. A cliente sumiu, o autor da ação abandonou a causa. É aqui que entra em cena o Ministério Público, o MP. Qual o papel dele? A análise explica que o MP tem uma atuação dupla. A primeira é a de fiscal da lei, o chamado custos legis. Ele acompanha o processo do início ao fim, emitindo pareceres para garantir que o interesse público está sendo defendido. Mas a segunda função é a que resolve o nosso mistério. Exatamente. Se o autor original desiste da ação ou a abandona, como no caso da cliente que evaporou, o MP não só pode, como deve assumir a titularidade do processo e levá-lo até o final. Ah, então é aí que a história se resolve. Sim, a ação não morre, porque o interesse em jogo não era o daquela cidadã específica, mas o de toda a coletividade. O MP age como um guardião, uma garantia de que a fiscalização iniciada pelo cidadão não será interrompida. A história que o vídeo conta ilustra isso perfeitamente. A suspeita era de que a cliente só queria usar o processo para fazer barulho político durante uma campanha eleitoral e depois sumir. O MP, ao assumir a ação, garante que o mérito da denúncia de fraude seja de fato investigado, independentemente da motivação inicial da autora. É a institucionalização da defesa do interesse público. O cidadão dá o pontapé inicial, mas o MP garante que o jogo chegue até o apito final. Isso nos deixa com uma última questão muito prática. Onde essa ação é julgada? Se um cidadão lá no Oiapoque quer processar o presidente da República por um ato que considera lesivo, ele tem que ir até Brasília, entrar direto no Supremo Tribunal Federal? A resposta é não. E essa talvez seja uma das características mais democráticas e radicais da ação popular. A regra de ouro que o material nos apresenta é: na ação popular não existe foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. O que isso significa na prática? Significa que mesmo uma ação contra o presidente da República, um ministro de Estado ou um governador será proposta e julgada na primeira instância da Justiça, seja ela federal ou estadual, dependendo da natureza do ato. Não vai direto para o STF ou para o STJ. A análise diz que a lógica é a da acessibilidade. É mais fácil para o cidadão comum entrar com uma ação no juízo da sua comarca. Sim, mas o insight aqui é mais profundo. É mais do que conveniência, é um pilar democrático. Ao manter a ação na primeira instância, a Constituição evita que o poder se isole em tribunais superiores, mantendo a fiscalização próxima do cidadão comum. Uau! É uma quebra deliberada da hierarquia de poder, dizendo que, para fins de fiscalização popular, a mais alta autoridade da República responde perante o mesmo juiz que qualquer outra pessoa. Colocando nesses termos, a dimensão da ferramenta fica ainda maior. Então, para amarrar tudo que a gente viu, é uma ação para anular atos prejudiciais ao que é de todos. Isso. Proposta por qualquer pessoa que possa votar,
de graça, a não ser que haja má-fé comprovada. Exato. O MP acompanha tudo e assume a causa se o autor pular fora. E, crucialmente, ela coloca as mais altas autoridades para responderem na justiça comum, perto do cidadão. É um resumo perfeito dos pontos essenciais que o material nos trouxe. Um verdadeiro instrumento de cidadania ativa. A análise que fizemos termina com uma nota de que, apesar de todo esse poder, pouquíssimas pessoas conhecem a ação popular em detalhe. E isso nos deixa com uma provocação final. Sim, se mais cidadãos soubessem que podem, individualmente e sem custos, anular um contrato público fraudulento, impedir um desastre ambiental iminente ou proteger um monumento histórico do abandono, como isso mudaria a dinâmica da fiscalização do poder público no Brasil? É algo para se pensar. Com certeza. Com essa reflexão, a gente encerra esta análise. Agradecemos a todos que acompanharam esta série de discussões baseadas nos vídeos. Desejamos sucesso e, claro, muito foco nos estudos. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.